Bem, meu amigo, vamos lá então, dando continuidade aqui à nossa estrutura. Agora sim, falando um pouco do parágrafo 3º, ainda no desenvolvimento. E é bem interessante, porque agora, no 3º parágrafo, você vai criar um novo tópico frasal. Esse novo tópico frasal, ainda olhando para a sua tese, ok? Ainda olhando para a tese que está aqui, lá na introdução. Quando você criou a tese, você criou o primeiro tópico frasal no parágrafo 2 e no parágrafo 3 vem um novo tópico frasal e você deve olhar para cá, tá vendo? Para a sua tese. Ou seja, é a sua opinião, mais uma vez, sendo ampliada, desenvolvida, construída. Por isso você não olha para tema, você olha para a sua opinião, ok? Então, você pode utilizar a mesma técnicazinha. Basta olhar alguma palavra dentro da sua tese, da sua opinião, e criar um conceito. Lembra lá da ética? Que eu falei aqui na tese, que, no entanto, nem todo cidadão tem a ideia, né, o conceito ideal da ética e, por isso, dá margem à corrupção no Brasil. Vamos supor que no segundo parágrafo aqui, eu conceituei ética, eu usei a ética. E aí eu falei mais sobre ética. Agora, quando eu olho para aqui para a minha opinião, eu tenho aí corrupção no Brasil. Então eu posso aqui utilizar nesse tópico frasal um conceito de corrupção no Brasil. Ou que há muito tempo a corrupção no Brasil vem tomando conta, né? Vem sendo evidência, vem sendo relevante. Ou seja, eu vou falar qualquer coisa sobre corrupção no Brasil e, para argumentar, eu vou utilizar outra ferramenta de argumentação. É interessante que você não fique utilizando a mesma coisa sempre, beleza? Para defender essa visão, beleza? A minha crítica sobre a corrupção no Brasil. Perceba, então, que essa minha argumentação é a mesma coisa, pessoal, muito massa. A mesma coisa, querido, tá? Não tem segredo. Você vai olhar para o seu tópico frasal. Então, se eu criei um conceito sobre corrupção no Brasil, agora eu vou provar, eu vou argumentar sobre isso. E eu vou fazer aqui, exatamente aqui, utilizando técnicas de argumentação. Eu quero mostrar mais algumas técnicas e falar sobre elas, para que você vá escolhendo com calma e vá montando a sua identidade redacional. Perceba também que eu não utilizo conclusão nesse tipo de parágrafo, beleza? Então, no 3º parágrafo, eu vou utilizar mais um tópico frasal olhando para a tese, eu vou conceituar, eu vou falar alguma coisa sobre alguma palavrinha dentro da minha tese, que eu usei lá na introdução, e aqui eu vou argumentar com mais uma ferramenta de argumentação, beleza? No 4º parágrafo e último, encerrando aí o desenvolvimento, ele é um parágrafo totalmente argumentativo, não tem mais tópico frasal, então é natural, é comum a gente encontrar algumas construções que acabam iniciando esse parágrafo. Ainda deve ser acrescentado, tome argumento. Ainda deve ser destacado, podemos destacar, devemos acrescentar ainda, acrescentamos ainda. Uma coisa bem legal que eu gosto, tá? Eu, Pedro Lima, eu gosto de utilizar neste parágrafo, já é a primeira pessoa do plural. Perceba aqui, devemos, podemos. Por quê, Pedro? Porque é um momento, já chegando para a conclusão, que eu já percebo a importância de ficar mais próximo do meu examinador. Quando eu uso a primeira do plural nesse momento, beleza? Nessa situação, já encerrando a redação, eu já mostrei toda a minha técnica, distanciamento, autoridade, e agora, no 4º, 5º, eu acabo utilizando mais a parte humana, um cara mais gente boa, mais humilde. E aí, a primeira do plural é perfeito para isso, para que você se aproxime mais do seu examinador, beleza? Então você pode colocar, podemos destacar ainda que, e começa a argumentar. Se a corrupção no Brasil, se a ética não for vista de maneira muito mais, né, tradicional ou muito mais moral, né, nós iremos, por quê? Porque você se coloca também nesse ambiente aí de conflito. E aí o seu examinador acaba com certeza se inclinando mais à sua opinião. É muito bacana. Você percebe, até você lendo
mesmo qualquer coisa, quando de repente a primeira pessoa do plural aparece, você acaba pensando mais. Você, pô, é bacana, eu poderia pensar assim como esse cara, eu estou gostando desse cara. A primeira do plural deve ser utilizada na hora certa. Por isso que começar logo a redação na primeira do plural acaba mostrando que você está um pouco desesperado em querer que esse cara concorde logo com as suas ideias, beleza? Esse cara, claro, é o examinador. Então tenha calma, o momento certo é o quarto parágrafo e com certeza o quinto, ok? Então aqui ele é totalmente argumentativo e a gente vai dar uma olhada em mais técnicas de argumentação. Simbora! Bem, meus amores, aqui na página 18 do seu material, eu coloco no tópico 3.2.2, técnicas de argumentação 2. Mais argumentos para que você, com calma, vá escolhendo aquilo que mais vai se encaixando com o seu jeito, beleza? Então vamos lá. Causa-consequência, eu já falei que na introdução é perfeito para que você crie a problemática. Aqui no desenvolvimento, você pode utilizar de maneira positiva ou negativa. E aqui vai uma sacada de um velho e bom concurseiro. Use sempre o negativo. Parece que o negativo eu não sei porquê, beleza? Mas o que é negativo acaba simplesmente atraindo mais a atenção. Perceba quando você está passando muito rápido e olha a capa de um livro que tem lá algo negativo. Você para na hora para ver. Parece que é chato e enfadonho essa visão otimista das coisas, beleza? Então, aquilo que é crítico, que é negativo, acaba chamando mais atenção, porque você, como intelectual, olha sempre de uma maneira muito diferente e prova que o que você está falando é muito mais pertinente. Quer ver um exemplo legal? Aquele apresentador, Boris Kazoy. Cara, esse cara, sinceramente, ele é horrível. Ele é simplesmente a figura do Hitler, beleza? O cara é preconceituoso, tudo que você imaginar de ruim, esse cara é, como pessoa. Mas pegue um texto de Boris Kazoy, você com certeza vai concordar com tudo que ele escreve. E sempre a linha argumentativa de Boris Kazoy é sempre pessimista. Ele simplesmente consegue provar por que você é pobre, por que você paga tanto imposto no Brasil, por que o Brasil nunca vai para frente, porque ele detona mesmo com argumentos. Então você acaba a leitura, você fala, cara, esse cara tá certo mesmo, né? O Brasil não presta, eu sou pobre porque eu pago imposto, eu não tenho nada, não tem concurso, quando tem concurso tem falcatrua. Então, cara, o que é que ele faz? Bom, se tem esse tema aqui, cara, o que é podre nisso aqui? Então ele sempre vai olhar o que é ruim dentro do recorte do que ele escolhe para escrever, e ele vai destruir essa visão com muito argumento, e você fica assim, caramba. Então, eu acho bacana, eu gosto de utilizar a causa negativa, porque você está alimentando aquela problemática, sabe? Você está dizendo, pô, tá botando mais gasolina ali no fogo, para depois, na conclusão, trazer aí uma proposta de intervenção social. Aí você fica meio como salvador da pátria, aquele intelectual que pensa, que é o cara humano, que é o cara super intelectual, que sabe ter uma visão muito bacana das coisas. Então é muito massa essa causa negativa. Vamos lá, vamos dar uma olhada. As greves e os protestos são importantes para unir sócios em torno de um mesmo objetivo, aumentando assim as chances de conquistas e de avanços nos direitos democráticos, trabalhos sociais. Aqui é o positivo. As greves e protestos paralisam os serviços, prejudicam as pessoas que precisam desses serviços e podem até mesmo ficar mais violentas e agressivas, dependendo do perfil dos envolvidos. Pá, bacana. O negativo, você joga mais gasolina, algo mais intenso na sua argumentação. Dê uma analisada com calma e eu quero ver você escrevendo, beleza? A outra é a técnica da condição, que eu não vejo muito a galera utilizando, mas eu acho bacana para equilibrar algo que seja divergente. Vamos lá, ó. As greves e os protestos são importantes manifestações da democracia, mas eles apenas são válidos se, olha só aqui, ó, a condição começa aqui, ó, forem pacíficos, pois com violência, ou seja, algo totalmente divergente, e com agressividade, nada é conquistado. Então é bacana a condição quando você tem essa ideia que vai trazer algo contrário. Então, bem bacana também para você pensar. Eu não vejo muito sendo utilizado, mas diante de ideias contrárias, a condição às vezes é a salvação. A técnica dos exemplos é de longe a mais importante, né? Porque quando você traz um exemplo, esse exemplo, eu já comentei aqui, tem que ser de conhecimento, tá? Não é do que aconteceu no seu bairro, na sua cidade, não.
conhecimento nacional e internacional, beleza? É bem bacana porque mostra que você é um cara bem informado, né? Que você é uma autoridade, um intelectual que está realmente ciente do que está acontecendo aí dentro do seu país ou até internacionalmente. Olha só que legal, a leitura é muito importante para a formação crítica das pessoas, pois as palavras exercem grande poder sobre a sociedade e elas podem ser muito perigosas se forem usadas para o mal. Ponto. Hitler, olha como o candidato já entra, e uma coisa que eu acho bacana, ele não usa a palavra por exemplo, beleza? Ele já usa o exemplo. Eu acho muito elegante isso. Não é que seja errado você usar, por exemplo, Hitler com o poder de seu discurso. Não, mas é muito mais elegante, tá? Lembre-se, concisão, economia, vocabulário, beleza? Hitler, com o poder de seu discurso e de suas palavras, persuadiu e convenceu a nação inteira de que eles eram a raça superior, arrastando a Alemanha para a guerra de todos os tempos. Olha como você sente que esse candidato, ele é bem informado, ele está consciente do que ele está defendendo e trazendo exemplos pertinentes. Realmente, Hitler, com todo o ódio que a gente sente, né, sempre vai sentir, se você pegar o livro dele, né, A Minha Luta, né, Mein Kampf, você vai perceber que esse cara tem um poder da oratória, do discurso. Ele simplesmente conseguia convencer uma criança a matar, um jovem matar, e amar matar. Então dizia, cara, é bom, é legal, é um ideal, é a raça ariana que vai dominar o mundo, vamos lá e mata todo mundo. Beleza? Então, muito pertinente esse exemplo aqui, coerente, e tá aí uma técnica para você realmente utilizar na sua redação. A técnica da comparação é a mesma que a analogia. Aqui eu trouxe apenas como vantagens ou desvantagens. E aqui eu já vou logo te falando. Cara, sempre pense no negativo. O negativo é que é belo, que é maravilhoso na redação, ok? Aqui eu só usei um tipo para você só perceber. Ó. O transporte metroviário é a melhor alternativa para solucionar o caos do tráfego das grandes cidades. Ao contrário dos automóveis e dos ônibus, os metrôs são mais rápidos, mais baratos, transportam mais passageiros e não poluem o ar. Aqui eu utilizei as vantagens, beleza? Porque também é muito bom, é muito simples. Mas vai aquele toque. Desvantagens, coisa negativa, down, para baixo, faz com que o seu revisor ele se incline mais à sua perceptividade intelectual. Beleza? Ele começa a dizer, pô, o cara é muito bom, porque ele olha de uma maneira muito diferente, beleza? Agora, galera, aqui na descrição desse vídeo tem a oficina de leitura. Eu botei o texto completo. No seu material não tem esse texto completo. Então é importante que você agora baixe esse material para a gente praticar lendo uma redação inteira aí e você perceber como é simples escrever. Vamos lá? Bem, meus amores, já imprimi o material. É super importante marcar texto. Se possível, marca texto passando por cima mesmo, beleza? Colorido, ou seja, várias cores. Se não tiver, canetinhas coloridas, sublinhando, para você realmente começar a ficar mais consciente das construções. Bom, a gente já viu o início, eu vou repetir para reforçar. Vamos lá. Primeiro parágrafo, começando com contexto. Há tempos, a questão da preservação do meio ambiente entrou no dia a dia das discussões do mundo inteiro. Beleza, contexto. Vamos lá. Olha a primeira argumentação do candidato. O excesso de poluição emitida pelas indústrias e automóveis e a devastação das florestas são as principais causas, tá vendo? A tese problemática do efeito estufa. E, finalmente, se tornaram motivo de preocupação. Tá vendo? Quando a causa é negativa, você já fica, rapaz, é mesmo. Esse cara tá certo. Contudo, eu pintei de outra cor, quero que você também pinte de outra cor, para mostrar uma outra tese que o candidato trouxe. Até agora, os resultados para a natureza são insignificantes perto dos prejuízos causados a ela. Então, eu tenho aqui um contraste. Quando ele vai para o segundo parágrafo, ou seja, o primeiro desenvolvimento, ele já começa o tópico frasal fazendo aqui uma referência para essa diferença, né? do resultado, né? da pró-natureza e os prejuízos. Ele faz assim, essa diferença tem razões econômicas. E ele começa a argumentar, olha só, não é simples nem vantajoso uma fábrica que emite grande quantidade de poluentes comprar equipamentos que amenizam tal emissão. O mesmo acontece com automóveis, grandes vilões do ar, né, nas cidades. Segundo reportagens
Carros e ônibus velhos poluem 40 vezes mais do que os novos. E não é por falta de vontade que os novos não os trocam, e sim falta de dinheiro. Eu já comentei sobre essa argumentação, então só para você reforçar que como ele está ampliando esse tópico frasal. E ele continua com uma conclusão, porque é o primeiro parágrafo. Concluímos então que o mundo capitalista inviabiliza um acordo com o meio ambiente e, enquanto isso, o planeta adoece. Beleza. O que eu quero pegar com você é isso daqui, ó. O novo tópico frasal dele, ó. Ele fala assim: Outros problemas é a falta de informação e educação ambiental. Perceba que eu botei aqui da mesma cor que está a primeira tese dele aqui, ó. Ele fala sobre causas, ele fala sobre a problemática. Então, meu querido, dentro dessa problemática que ele criou lá em cima, na introdução, ele vai criar um outro problema, que seria a falta de informação e a falta de educação ambiental. Então, olhe como candidato, antes de criar um tópico frasal, ele simplesmente corre para o ponto de vista, não é para o tema. Ele vai procurar alguma coisa lá para poder iniciar o tópico frasal, beleza? Muito bom. E aí, ele vai só argumentar agora e vai meter bala. Vamos lá. Muitas pessoas ainda desconhecem os malefícios do efeito estufa, como, por exemplo, ó, já trazendo aqui o exemplo, beleza? Ó, o aumento da temperatura e, como consequência, a intensificação das secas. Esse desconhecimento, somado ao egoísmo e descaso humano, trazem-nos a visão de futuro pessimista. Aqui também ele já traz o nus, que é a primeira pessoa do plural, aí usando no discurso. Ele já está querendo se aproximar do seu examinador. Bem bacana esse parágrafo. E aí ele vai começar o último parágrafo do desenvolvimento, simplesmente reforçando o tópico que ele já fez aqui, ó. Ele não vai criar um novo tópico frasal, ele vai simplesmente argumentar. E para organizar isso, ele começa assim: das poucas pessoas cientes desse problema, ou seja, que têm consciência, né, que conhecem isso daí, muitas não levam a sério e não tentam mudar suas atitudes, buscando uma solução. Olha que interessante, ele não cria algo novo, ele vai olhar para o mesmo tópico frasal já anterior e já vai começar a argumentar. E ele vem assim: enquanto os efeitos dos nossos atos, primeira do plural, não atingirem proporções mais danosas, permaneceremos, primeira do plural, acomodados com a situação, deixando para nossas futuras, primeira também, pessoa do discurso, gerações do dever de consertar, a ironia, ó, aspas, o meio ambiente. Então, repare que, perceba que agora ele já usa a primeira pessoa do plural porque ele está realmente apelando, ou seja, realmente se aproximando do examinador, deixando aquela máscara de autoridade um pouco para trás e se tornando muito mais humano, mais simples. E isso é uma sacada das Arábias. Faça a mesma coisa. E aí, vai concluir. Eu só vou ler a conclusão, a gente vai ter essa aula de conclusão, é o nosso próximo vídeo, beleza? E show de bola, vamos lá. A triste conclusão, a que chegamos, a primeira do plural, é a de que a prudência e o bom senso do ser humano não são mais fortes que sua ambição e egoísmo. Estamos destinados a morrer no planeta que matamos. Repare que a primeira do plural está toda aí na conclusão, beleza? E a nossa próxima aula será sobre isso aqui. Mas eu quero falar sobre sua prática. Você vai praticar agora escrevendo só o desenvolvimento. Na mesma redação que você escolheu para fazer a introdução, mesmo tema que você escolheu para linkar a introdução com o primeiro tópico frasal, agora você deve pegar a mesma redação e escrever todo o desenvolvimento, ou seja, introdução e o todo o desenvolvimento. Escrevendo isso, você vai tirar uma foto, vai enviar aqui para o Pedrão, eu vou ler e vou te orientar, beleza? Estou aguardando aí essa sua introdução e o seu desenvolvimento, perfeito? Nosso próximo vídeo, a gente vai abordar sobre a conclusão e a proposta de intervenção social. Eu encontro você lá, fui!